interdição na Rua das Rachaduras. Não foi só a Defesa Civil que agiu. Outros órgãos do GDF foram chamados. A redação móvel que mostrou o problema está acompanhando. Kenzo Matida, onde é que você foi? Qual foi o resultado dessa operação até agora? Boa tarde. Boa tarde, Liliane. Liliane, um lote foi interditado e outros 5 notificados. No lote interditado, o problema é ainda maior, como você vê na reportagem. Nós estamos no lote 61 da rua 41A. Foi aqui que a Defesa Civil encontrou o maior risco de desabamento. No lote, como a gente pode observar, o proprietário dividiu em 13 quartos para serem alugados. E todos esses quartos aqui moram famílias. São mais de 12 famílias que moram aqui e elas estão muito preocupadas por causa dessas rachaduras que também estão espalhadas por muitos quartos. Você fica com medo de morar nessa situação? Com certeza, se tu tá correndo risco, eu tenho medo, por causa que eu fico o dia todo aqui com meus filhos, e aí não tem como a gente ir para outro canto agora, eu fico morrendo de medo. No trabalho, aí me ligaram ontem, né? Falou que tinha interditado. Aí eu cheguei aqui ontem, aí liguei pro menino que cuida dos aluguel, aí ele veio aqui ontem, só mandou mudar pro outro que tá pior também, né? Só que eu não quis mudar ainda. Aí ele só veio aqui, pegou o aluguel e foi embora. O que você acha dessa situação? Eu acho muito desagradável, ele tem que dar um jeito nisso aí, porque a gente paga aluguel, porque justamente todo mundo trabalha, ninguém está morando de graça, né? Porque se todo mundo morasse de graça, aí sim, mas não, todo mundo trabalha para pagar o aluguel, mas para estar uma coisinha bonitinha em dias. Técnicos da Defesa Civil, da CAESB e da Agência de Fiscalização passaram amanhã aqui na rua 41A, visitando as casas, analisando o tamanho das rachaduras e orientando os moradores para que medidas devem ser tomadas. Equipes da Defesa Civil, AGFIS e CAESB estiveram cedo na rua. Identificaram que 90% das casas foram construídas sem aprovação de um projeto na administração de São Sebastião. A AGFIS interditou este lote porque no lugar onde deveria ser construída uma casa, foram feitas 13 kitnets com 12 famílias morando. Deveria ser unifamiliar, ou seja, construir uma casa, tem um deles aqui que tem 13 casas construídas, ou seja, 13 kits. E estão todas ocupadas com rede de esgoto precária, funcionando mal, sobrecarregando a rede mestre. A Defesa Civil fez hoje o monitoramento das rachaduras para verificar se elas vão aumentar. 5 lotes foram notificados e um interditado pelo risco eminente de cair. Num laudo preliminar, os técnicos concluíram que as rachaduras não apareceram por causa do asfaltamento da rua. Cada casa, uma particularidade. Tem uma casa que tem uma sobrecarga, tem uma casa que tem um poço artesiano dentro, tem uma casa que tem uma fossa séptica ainda que não foi aterrada ainda. Então são situações diferentes em que os moradores têm que tomar uma decisão e tomar um posicionamento para que corrigir esses erros. Senão pode ocasionar a gente ter que interditar todas as casas. Neste momento, funcionários da CAESB estão limpando a rede de esgoto do lote 61, lote que foi interditado pela Defesa Civil. Eu converso agora com o superintendente de atendimento da CAESB, Edgar Tiemann. Obrigado pela presença. A responsabilidade de quem é de limpar essa rede de esgoto de dentro dos lotes? Bom, a responsabilidade é do proprietário do imóvel, que ele tem que fazer toda a manutenção do sistema interno de esgoto. No caso da Casa 61, vocês verificaram que nós retiramos essa quantidade de plástico, copo, terra, as caixas estão todas quebradas, danificadas, algumas sem tampa, com muitas infiltrações para o solo e que fatalmente vai ocorrer esse problema de recalque da estrutura da casa. Essas rachaduras podem ter sido provocadas então pela falta de limpeza e manutenção dessa rede de esgoto? Bom, ela pode ter acontecido em função da falta de limpeza da rede interna de responsabilidade do proprietário. Porque as redes de esgoto da CAESB, nós verificamos, ela está com funcionamento normal, verificamos toda a rede, não tem problema nenhum, está tudo funcionando tranquilamente. As pessoas precisam ajudar mesmo e fazer essa limpeza, essa manutenção da rede de esgoto. Aqui em São Sebastião, com chegada da chuva agora, a situação do esgoto aqui ele triplica. A quantidade de reclamação é muito grande em função da falta de manutenção. O pessoal liga águas pluviais na rede de esgoto, a rede de esgoto não está dimensionada para receber essa carga de águas pluviais, falta de tampa, falta de caixa de gordura, e a gente até pede à população para poder
providenciar isso antes da chuva. E a CAES também está já notificando o pessoal e se ele não cumprir essa notificação, a CAESB tem que aplicar multa para resolver o problema. Ok, muito obrigado pelas informações. Só para a gente finalizar, a AGEFIS apontou uma outra irregularidade aqui nessa rua. Aqui, as 3 últimas casas da rua, no fim da rua aqui, as 3 últimas casas não estão, de acordo com a AGEFIS, no planejamento urbanístico da cidade. E a AGEFIS informou que já intimou os proprietários para demolir as construções. Eles têm um prazo de até 30 dias para recorrer dessa decisão. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Kenzo. Só agora que a AGEFIS vê essas coisas, fazer 13 kitnets no lugar de uma casa tem um nome: omissão da fiscalização.